Nosso segundo caso é um paciente de 70 anos do sexo masculino. Ele veio com um histórico de baixa acuidade visual progressiva em ambos os olhos, para o olho esquerdo, há 5 anos. E, além disso, ele notava uma fotofobia. Ele tinha um histórico de cirurgia de catarata, uma faca em 2016, só no olho esquerdo. E no olho direito ele tinha uma catarata que estava investigando se investir em cirurgia ou não. Não tinha nada de saúde, nenhuma doença crônica, não usava nenhuma medicação. E ele tinha um histórico que a irmã e o sobrinho tinham uma alteração retiniana, que eles desconfiavam que fosse da mesma doença que ele estava apresentando. E no dia, ele informou no nosso laboratório a acuidade visual de 20/100 no olho direito, que é o olho fácico, com o furo estanopeico chegava a 20/32, e no olho que ele tinha operado, o olho esquerdo, 20/200, que não melhorava com o furo. Esse paciente, 70 anos, então, assim, veio com essa queixa que não melhorou a visão após a cirurgia. Ele estava muito focado em falar desse olho esquerdo, pseudofácico, mas ele traz as imagens com alteração bem simétrica. A única foto colorida que ele trouxe para a gente tem essa alteração mais pálida, mas essa, para mim, é artefato, porque quando a gente vai olhar a área hiperfluorescente correspondente por defeito em janela, não tem a mesma extensão dessa área pálida da foto colorida. Eu vejo que tem uma área de hiperfluorescência por defeito em janela perimacular, que pega também um pouquinho até a papila, e esse anel menor de hiperfluorescência parafoveal. Então, e o quadro é bem simétrico, tem um aspecto de bullseye, AO, os vasos normais, e OCT, ele tem essa atrofia da camada externa foveal. Eu achei que está um pouquinho afinado toda a camada externa macular, mas com mais irregularidade do contorno do EPR na área foveal. Mas a camada inteira da retina externa está afinada. O mapa de espessura mostra bem isso, tem uma redução difusa. E apesar da acuidade visual de 20/32 com estenopeico, é um quadro retiniano bilateral e simétrico. Aí ele fez multifocal, né, Paula? O que você achou? A nossa anestésio multifocal, a gente vê que confirma tudo que você comentou aí na anatomia. É simétrico, né? Então, a acuidade visual, às vezes, e a queixa do paciente, né? O esquerdo é pior, aí a gente mede com furo 20/32, aí a gente vai olhar e, de fato, é simétrico mesmo, apesar dessa acuidade visual ser tão diferente. Então, a gente vê aí o olho direito com uma alteração da região macular, tanto quanto o olho esquerdo, que é o olho que ele tem maior queixa, mas a gente vê que tem essa alteração bem evidente. Então, a gente vê que a gente traz essa informação da função macular, mostrando que a parte funcional, ela está alterada tanto quanto a parte anatômica. Então, a gente tem ali os anéis concêntricos, inclusive, quando a gente olha o multifocal, a gente vê ali esses anéis concêntricos, ele vai de 0 graus até 25 graus de excentricidade retiniana, então ali a primeira onda é o que seria em 0 graus, 5, 10, 15, 20, 25, e a gente percebe aí que tem até uma região parafoveal aí até com uma alteração maior aí, né? A gente vê essas alterações bem delimitadas. O que chama atenção até que o olho direito, quando eu olho o multifocal, ele está até pior, né? A função retiniana ela é até discretamente pior quando comparado ao esquerdo. Possivelmente aí esse olho direito pode ser pela opacidade, pode ser também que esse olho, né, porque tem uma qualidade visual boa, então pode ser que essa função retiniana, apesar de estar pior do que o olho esquerdo aí, esteja precedendo as alterações anatômicas que vão acontecer também, é uma outra situação, mas a gente vê que apesar do olho direito dele ser o olho de queixa, ser o olho que a acuidade visual é pior, o olho direito é bastante comprometido, tanto quanto ou pior do que o olho esquerdo. Quero fazer só 2 comentários. Apesar, comparando com o caso anterior, a acuidade visual é parecida, é 20/200, mas olha como o padrão do multifocal é diferente desse caso, de uma maculopatia, de uma atrofia de cones. Então, vocês veem que a atrofia de cones tem um acometimento muito maior do ERG multifocal. E para aqueles que não estão familiarizados com o exame, o padrão, a área avaliada pelo ERG multifocal
é 24, 25 graus, que vai até as arcadas, as grandes arcadas temporais. Inclusive, pegar um pouquinho do disco óptico. Então, só para você ter uma ideia, que não é só na área foveal que é realizado o registro, a análise. Vai toda a parte macular até as arcadas. Pode acaba passar. dando para sobrepor, né, Sung, tanto com a retinografia, né, que a gente olha aí, quanto com o campo visual também, né, ajuda também a fazer essa comparação do ergo multifocal com a retinografia e com o campo visual 24/2, né? Isso mesmo. Já que a gente vê que a resposta escotópica, que é a fase escura, que são as 3 primeiras respostas, resposta de Bassonete, máxima combinada e potencial oscilatório, está dentro da normalidade, e uma discreta atenuação quando a gente entra na parte fotópica, limítrofe, dessa alteração. Isso pode ser pela área de extensão da lesão macular, então a gente vê um impacto aí discreto, tem que lembrar também da idade, tem que lembrar desses fatores para poder ver se essa resposta discretamente alterada deve ser clinicamente levada em consideração ou não. Aí a gente tem, né, foi pedido também um eletrooculograma, que vai fazer a avaliação do epitélio pigmentado da retina, e ele tem 2 fases, uma fase no escuro e uma fase no claro. O eletrooculograma, a gente utiliza um índice chamado índice de Arden. Esse índice de Arden, quando ele é maior do que 1,85, ele é considerado normal. E ele é calculado com a amplitude da fase clara, ou seja, o tamanho da resposta, né, da fase clara, dividido pela amplitude da fase escura, pelo tamanho da resposta da fase escura. Essa divisão leva ao índice, a um número chamado índice de Arden, que no caso desse paciente, foi encontrado 2 no olho direito, 2 no olho esquerdo, com um valor acima de 1,85, então é considerado dentro da normalidade. Para esse caso, então, assim, o paciente 70 anos, apesar da queixa unilateral, é um paciente com alterações maculares bilaterais e simétricas. Então, eu trouxe só alguma das principais doenças que a gente deve pensar nessa faixa etária, acima de 60 anos, com lesão macular. Claro que tem outras doenças, mas essas por serem mais semelhantes à apresentação deste paciente. Tem DMRI seca, mas a gente observa que esse paciente não tem drusas, não tem um padrão de atrofia geográfica que lembra uma DMRI. Apesar se fosse um quadro simétrico como o DMRI, a acuidade visual também estaria diferente, de um 20/32. Caso o paciente tenha DMR ergue multifocal, ajuda bastante a localizar as áreas de alteração funcional, então multifocal é mais indicado. Tem a distrofia coroidais, dependendo da extensão e do aspecto de alteração, pode ser anelar posterior, um polar posterior ou areolar central, que esse paciente lembra muito, ainda mais tendo histórico familiar, porque a distrofia coroidal costuma ser autossômica dominante. Esse paciente não tem flex, não tem drusas, a baixa acuidade visual aparentemente é lenta, porque tem um outro olho com 20/32 boa, então é uma progressão lenta e tardia, tem visão de cores normal, então é uma coisa que chama atenção para este caso. Distrofia de cones a gente já descarta pelo EG de campo total. Stargardt, fase tardia, também acho muito difícil, porque não tem flex, apesar que a fase tardia não teria mais, mas o padrão de pigmentação é diferente. A distrofia padrão também tem que ser levada em consideração, mas para mim não sugere muito. E a doença de Best na fase tardia, quando só tem a parte atrófica, também seria uma opção. Por esse motivo, foi feito o EOG, que ajuda a descartar a doença de Best, e provavelmente não sugere ser. Então, assim, é um paciente que, se for uma distrofia coroidal, terá uma evolução mais lenta. Importante avaliar os familiares, tanto a irmã dele, o sobrinho, para ver que tipo de aspecto fundoscópico e eletrofisiológico apresentam. Então, só para a gente fazer algum exercício para tentar ver que tipo de doença esse paciente tem. Esse paciente, apesar, eu acho que é comum a gente encontrar que pacientes pseudofásicos, ainda mais monocular,
vem com a queixa somente daquele olho operado, porque tem essa questão da expectativa pós-faco. O paciente tinha uma baixa visão, perda visual. Todo cirurgião atribui a catarata a causa da perda visual. Vem com a expectativa de melhora. Faz a cirurgia e não melhora, porque a causa era retiniana, fica essa atenção toda para o olho operado, né? Então, era por esses exames mostrar que ele tem uma doença retiniana além da catarata e acomete os dois olhos, né? Isso ajuda, Acho né? importante. Sim. Além disso, a gente precisa lembrar que esses testes eletrofisiológicos, quando a gente fala, mas outro olho com fluorescenopeico chegou a 20/32, o outro olho já não tem mais opacidade, está com 20/200. Então, a gente precisa lembrar que a parte eletrofisiológica ela pode preceder as alterações, né? Preceder um pouquinho aí as alterações que vão acontecer. Então, isso é um princípio da eletrofisiologia. Então, acho que isso até acaba colaborando para entender um pouco qual é o que pode acontecer aí também com esse olho direito, né, Su? Então, a gente estava comentando muito isso com a Andressa, né, essa coisa da gente não associar muito a acuidade visual Sem dúvida. Com a função macular. Isso Com certeza. E assim, esse paciente provavelmente deve ter feito o OCT antes da catarata, para avaliação. E viram, o OCT tem um afinamento difuso, mas é porque a gente já conhece todas essas informações, então fica mais fácil, mas o cirurgião que vai ver aquele OCT passa batido como normal. Então, é comum isso acontecer. Então, a gente chama atenção para outras avaliações ou uma queixa diferente que não justifica só pela catarata. Eu acho que é daí que tem que fazer outras avaliações complementares. Esse é o último caso, paciente do sexo masculino de 40 anos, e tinha uma queixa há 6 meses de embaçamento visual em ambos os olhos, e negava outros sintomas oculares. Além dessa parte da visão, ele tinha um histórico importante de etilismo e tabagismo. Era tabagista desde os 13 anos de idade e etilista desde os 18. Ele também tinha um histórico de uso esporádico de cocaína. E por conta dessas drogas, de todo esse histórico, ele tinha uma parte nutricional afetada, alterada. Ele era um paciente bem magro, se alimentava mal. Ele veio com alguns familiares que nos disseram isso. Então, veio para uma investigação eletrofisiológica para elucidar melhor essas causas, se justificava alguma neuropatia, alguma retinopatia, justificaria esse embaçamento visual. Ele tinha uma acuidade visual de 20/32 e com fluorescenopeico chegava a 20/25 e no olho esquerdo 20/25. Então, paciente jovem, 40 anos, com essa queixa assim meio vaga de embaçamento, mas acuidade visual de 20/25, a gente, assim, vai fazendo outras avaliações e no fundo de olho a gente não encontra nada que chame a atenção, que justifique. A neritra mostra aspecto normal, vasos normais, disco normal, fez angiofluor, que também não mostra atenção, OCT BISCAN também não chama atenção, aspecto normal. Quando a gente vê mapa de espessura, vê um afinamento que poupa a área foveolar, é mais parafoveal. Quando tem esse padrão de atrofia parafoveal, eu chamo a atenção para investigar células ganglionares, mas quando a gente vê camada de fibras peripapilares, também está dentro do normal do banco de dados. Então, a médica queria, pelo menos inicialmente, descartar uma retinopatia, apesar da boa acuidade visual, com essa queixa mais vaga e esse afinamento da área macular, solicitou o ERG de campo total. E a gente tem aí 3 tipos de exames, né? Um ERG de campo total, a fotópica negativa e o potencial visual evocado por padrões reversos. Então, quando a gente traz um paciente, né, um caso como esse, descartar algumas alterações ajuda também, né, a fechar o diagnóstico, como nesse caso, que foram descartadas alterações retinianas. Então, o ERG de campo total mostra uma retina preservada, tanto do olho direito quanto do olho esquerdo, afastando as retinopatias como causa dessa queixa visual desse paciente. Quando a gente faz, no próximo slide, que é a fotópica negativa, aquilo que foi demonstrado no OCT, a gente já liga em um alerta, né? A gente tem ali à direita a referência,
A referência é a amplitude que a gente vê aí, chamada, né, amplitude da fotópica negativa, que é aí onde está em verde, que a gente vai pela linha base ali, de onde inicia a resposta, até uma onda, depois da onda I, né, a gente tem ali a onda a onda B e a onda I. Então, depois dessa onda I, que é essa deflexão negativa, a gente vê aí, a gente consegue medir a amplitude da fotópega negativa. Então, quando a gente compara isso, né, esse resultado no olho direito e no olho esquerdo desse caso, a gente já vê uma alteração bastante importante nessa fotópica negativa, mostrando aí uma disfunção das células ganglionares. E quando a gente vai por próximo exame, que é o potencial visual evocado por padrões reversos, a gente tem dois tipos de estímulos, o de 15 minutos e o de 1 grau. São estímulos visuais que vai mostrar a função da via maculo-occipital. E quando a gente olha nessa tabela, a gente tem ali a resposta de ambos os olhos, olho direito e olho esquerdo, para o tempo de N75, P100 e N135, que a gente vê na referência do N75, essa primeira deflexão negativa, o P100, essa deflexão positiva, a primeira deflexão positiva, e o N135, essa deflexão negativa. Então, a gente vai ver a amplitude, que é o tamanho da resposta, e o tempo em que cada um desses pontos, em que cada uma dessas deflexões aparece. E a gente vê que a alteração é bastante importante, tanto na latência, que a gente chama de P100, então a gente vê ali em torno de 113,8, 118, e a amplitude também bastante diminuída, 4, 5, 3, né, de amplitude. Tanto para o tamanho menor, que são esses padrões de 15 minutos, que são quadriculados pequenos, que estimulam essa região occipital, tanto para esse tamanho menor quanto para o tamanho maior, que é o de 1 grau. A gente vê uma alteração bastante importante, que a gente classifica como amplitude reduzida e latência atrasada para P100. Então, a gente viu, né, um ERG de campo total que afasta a retinopatia, um ERG de campo total normal, e aí uma alteração da fotópica negativa e uma alteração do PVE por padrões reversos. A gente está avaliando... Fora também, né, volta um pouquinho, fora também essa morfologia da onda, bastante, olha a diferença da onda, uma onda bastante craquelada, bastante comprometida, essa morfologia, né, mostra uma onda com muita interferência aí, né. Isso, então é um PV muito alterado, para uma queixa vaga, de pouco tempo, e uma acuidade visual relativamente boa, é um PV muito alterado, grave. Uhum. E tanto alterado que a gente vê no próximo slide, que é um PVE por flash de luz, que a luz é um processamento bastante rudimentar, é um processamento muito fácil processar a luz. E mesmo nesse processamento luminoso, a gente já vê uma alteração nesse componente que a gente chama P2, N2P2, né, que é essa terceira e quarta deflexão aí, e tem já uma amplitude reduzida e um atraso também. Então, a gente vê o quanto que essa via visual, essa via maculo-occipital está bastante alterada. Não só a parte macular, também cria, assim, a camada de células ganglionares como todo está comprometido, porque a gente avalia as células ganglionares da periferia por 2 métodos. A fotópica negativa, que a gente realizou junto com o ERG de campo total, aquilo também, a gente avalia, estimula a retina, a camada de células ganglionares como um todo. Então, é a soma da resposta de todas as ganglionares, não só a área macular, mas a periferia. E o PV por flash também. Quando a gente faz a estimulação por flash, a gente tem uma grande contribuição da retina periférica. E as células ganglionares da retina periférica provavelmente deve estar comprometida para ter essa repercussão. Então, juntando essas informações, eu suspeito que tem, sim, uma alteração de células ganglionares, não só a área macular, mas também da periferia. E possivelmente, né, uma alteração retiniana aí, né? Quando a gente fala células ganglionares da retina, talvez aí no processo, inclusive, retrógrado, né? Pensando não numa alteração da retina, e isso foi para o nervo, mas aí numa alteração retrógrada, porque a retina,
né? O nervo tem essa extensão dos axônios, né? Então, a gente vê aí apesar do ergo de campo total estar dentro da normalidade, a gente vê que essas salas ganglionares está bem alterada. Sim, lembrar que ergo de campo total, a gente está avaliando, a gente fala ergo de campo total, principalmente para avaliação de fotoreceptores, mas a gente tem etapas que avaliam a camada interna, principalmente a função de bipolares, e também tem como avaliar células ganglionares. E lembrar, a gente vê a parte nuclear das células ganglionares na retina, mas esses axônios vão terminar só no corpo geniculado lateral, então tem um compromisso, se compromete o núcleo, vai comprometer toda a via até núcleo geniculado lateral. Então, as principais neuropatias, então esse paciente a gente consegue, de alguma maneira, mostrar que tem uma alteração da função de células ganglionares, é isso que a gente tem de positivo, não só da área macular, mas da periferia. Se tem uma disfunção de células ganglionares, a gente tem que levantar várias possibilidades que levam a essa alteração, que são as principais neuropatias. Aqui tem a lista das doenças principais, considerando a faixa etária, tempo de evolução e a história do paciente. Aí pode passar, então a gente descartou as primeiras e a gente ficou mais pelo histórico do paciente de neuropatia tóxica, tabaco, álcool ou até nutricional. Então, aí, é claro, cabe ao oftalmo que está cuidando dele fazer uma investigação direcionada para essa suspeita, diante dessa queixa de VAV bilateral, simétrica, escotoma central, seco central, alteração da visão de cores, sensibilidade ao contraste, os ERGs, os testes eletrofisiológicos mostrando esse conjunto de informações. Então, isso claro, vai levar a tomar algumas medidas, como dosagem de vitamina, tratamento, o controle da dieta e até fazer acompanhamento, porque a gente não sabe até que ponto isso será reversível. A gente só vai saber fazendo um segmento. E, novamente, a importância de fazer um diagnóstico diferencial de maneira precoce, né? De que maneira que os testes eletrofisiológicos, acho que é isso que a gente, né, procura trazer, pode ajudar o oftalmologista, né, o encaminhador, por esses testes, tomar uma conduta aí precoce em relação ao caso, né? Exato, porque a cuidado visual dele ainda é boa, ele não tem palidez de papila temporal, porque a gente já pegou vários casos, né, Paula, de toxicidade tabaco-álcool com a cuidado visual muito pior, palidez temporal. Então, assim, se realmente puder ser reversível, ótimo, eu acho que esse é o foco. E às vezes ainda não deu tempo, né, de aparecer aí a palidez de papila, baixar essa acuidade, né, e a gente vê que quando isso não é valorizado, demora muito, mas não tem, né, nenhum indício, e isso demora muito, o quanto que é difícil reverter. Sem dúvida. É isso.